Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre ansiedade no luto. É um assunto bem relevante, principalmente para minha área. Para quem está chegando no canal agora, eu sou o Bruno, sou psicólogo clínico. E claro que na minha área, né, na psicologia, eu atendo na clínica várias demandas. Depressão, transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, vários transtornos. Mas eu me formei, né, na área clínica há um bom tempo e o que eu mais venho trabalhando, né, mais me aprofundando mais, é a área de perdas e lutos. Não necessariamente só por conta da perda de um ente querido, mas também pela perda de um emprego, por rompimento de vínculo em geral, como por exemplo o fim de um relacionamento, um casamento, enfim, mudança de cidade, de vida. Eu trabalho mais especificamente nessas demandas, né? Atendo outras demandas também, mas essas demandas é o que me chamou mais atenção, é o que me fez me aprofundar mais nesse assunto. Então, os meus seguidores e também meus pacientes na clínica pediram para que eu falasse mais sobre esse assunto, né? Sobre a ansiedade, que é o que está mais agora acontecendo com mais frequência, principalmente por conta desse problema que nós tivemos na saúde mundial, né? Então, os pacientes acabaram pedindo para falar mais sobre isso, sobre a ansiedade, inclusive no luto, né? Como que ela acontece no luto, como que ela aparece, como que a gente pode lidar um pouco melhor com ela. Então, eu vou falar mais especificamente sobre esse ponto. Então, o que, que é a ansiedade? Como eu havia falado nos vídeos anteriores, peço até que vocês olhem. Eu vou deixar aqui na descrição, né, os links dos vídeos anteriores sobre a ansiedade. Eu falo exatamente sobre isso, né? Sobre o que, que é a ansiedade, né? Para que, que ela serve. E ela faz parte da nossa vida, né? Ela precisa estar presente na nossa vida. O problema é que quando ela está em excesso é que é o grande problema. E assim, no luto não é diferente. No luto é claro que ela vai aparecer em algum momento. Geralmente, quando eu falo rompimento de vínculos, eu falo de forma em geral, mas principalmente na perda de um ente querido, a ansiedade ela vem de uma forma avassaladora, porque a morte ela vem de forma inesperada, o falecimento de alguém é de uma forma inesperada, então quando a ansiedade aparece, ela vem com um misto de outras emoções também, inclusive a angústia, né? Então elas estão ali misturadas, digamos assim. E aí a gente fica realmente sem saber se a gente está sentindo ansiedade, angústia, tristeza, fica tudo muito misturado. Essa mistura de emoções faz parte de todo o processo e é comum que ele venha dessa forma. Agora, voltando ao ponto, né, inicial, quando é a perda de um ente querido especificamente, né, quando é a perda, por exemplo, de um relacionamento, de um emprego, pode ser de forma repentina também, mas geralmente a gente acaba percebendo algumas nuances que faz com que a gente fique alerta para aquele fim, né? Agora, quando é a morte de alguém, ela vem de uma forma inesperada. E quando você ama muito essa pessoa, é óbvio, né, que você vai sentir de uma forma muito mais profunda toda essa emoção, toda essa descarga emocional, né? Então começa de fato, né? É o que eu percebo muito, principalmente nesses longos anos, né, de atendimento na clínica, é que os pacientes eles acabam vindo primeiro com a angústia, esse vazio, né? Esse momento, essa falta de algo. Eles relatam muito isso para mim como se fosse estivesse faltando alguma coisa dentro de si, né? Que é de fato esse vazio, né? Que vai, eles falam muito, tá no estômago, tá aquela sensação, aquele desconforto gástrico, né? Aqueles desconforto estomacal, excessos de gases, arrotos, enfim, às vezes até dor de cabeça. Eles começam falando sobre isso, né? A experiência mais forte neles é essa, esse vazio interior. Vem acompanhado desses sintomas e alguns outros mais. Mas o problema é que, assim, quando eles acabam não falando sobre isso com seus familiares, com amigos, ou não procuram ajuda profissional, geralmente quando eles chegam na clínica, é quando essa angústia já está muito mais além.
Ou seja, quando essa angústia já se transformou num transtorno de ansiedade. Porque a ansiedade, ela já sai do patamar comum, do limiar comum dela, que é esse vazio, essa tristeza, esse cansaço, e aí vai para o extremo, né? Que é a palpitação extrema do coração. O coração fica muito acelerado, a respiração fica muito ofegante, começa a acontecer os momentos de insônia, ou seja, vira de certa forma um transtorno. E aí eles procuram ajuda. E aí eu vou perguntando, mas como é que apareceu? Né? Geralmente aparece com esse vazio e depois vai se transformando em algo mais profundo quando eles não procuram ajuda, quando eles não procuram ajuda de um profissional, um psicólogo. E aí eles sempre perguntam, mas será que não era melhor já ter começado com um medicamento? Não necessariamente, cada caso é um caso. Então, só o fato de eles terem procurado ajuda logo que começou a atrapalhar a vida deles, né, de uma forma em geral, já é um grande passo. Então, assim, quando eu percebo, lógico, que o paciente precisa de uma intervenção medicamentosa, ou seja, de tomar remédio, de passar por um psiquiatra, eu encaminho. E geralmente isso vem acompanhado de prejuízos muito grandes na vida dele, né? E de insônia, de uma série de perturbações do cotidiano dele. Então, é claro que dá para perceber, e ele mesmo vai relatando isso. E aí, para iniciar a psicoterapia, eu até indico sim o psiquiatra, mas é importante primeiro, ao menos, começar, né? Começar a falar sobre isso, a enfrentar esses desafios, esse medo, né? Que faz parte de todo o processo do luto. Então, no, no, no primeiro momento desse luto, dessa perda repentina, vivencie, tenha o seu momento, lógico, né? Se você precisar de um espaço para você, de ficar sozinho, fique, chore, desabafe, chore de novo, quantas vezes for necessário. E quando estiver muito insuportável, não estiver conseguindo suportar, aí sim procure sim ajuda de um profissional, né, de um psicólogo, para que você possa saber se você precisa de fato iniciar outras atividades, se você precisa às vezes de uma intervenção medicamentosa, aí ele vai te indicar, lógico, para um psiquiatra. Mas enquanto você estiver vivenciando o seu luto, vivencie ele para que você possa saber, né, até que ponto você consegue suportar. Claro, se reerguer, porque é necessário, é um ciclo. Você precisa desse fechamento de ciclo para você continuar a sua vida. E aí você não precisa se sentir fraco só pelo fato de você estar passando por esse momento. É um momento de fortalecimento, não é nem um momento de fraqueza. Que a tristeza vem, a ansiedade vem, essa angústia vem, mas você precisa disso para poder se reerguer, né? E aí, claro, né, uma atividade física quando você estiver um pouco melhor vai te ajudar. Tem uma série de atividades que podem sim auxiliar você a passar por esse processo de luto e melhorar essa ansiedade. Agora, se livrar da ansiedade para sempre é impossível porque ela faz parte da nossa vida, né? A gente precisa lidar com ela. E não necessariamente ela vai ser sua inimiga. Você pode usar ela a seu favor, como eu havia falado nos vídeos anteriores. Inclusive para você dar a volta por cima e, claro, né, continuar a sua vida, né? Então, assim, se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, né? Eu não vou falar de uma forma muito profunda, porque senão não vai dar nesse vídeo, né? Posso fazer outros vídeos para vocês, mas eu preciso saber se é relevante para vocês. Então, deixe seus comentários aqui. Perguntem, critiquem também, porque é importante saber, né? O que vocês queriam, esperavam também desse assunto. Então, com as críticas, elas se tornarão relevantes para que eu possa produzir conteúdos de mais tempo, inclusive, né? Porque em 9 minutos, 10 minutos não dá para falar muita coisa. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui os comentários de vocês. Compartilhem também esse vídeo, porque tem muita gente que às vezes está precisando dessa mensagem e o YouTube não vai indicar, porque ele não vai saber, né? Então, se vocês compartilharem ou curtirem, comentarem, o YouTube vai saber que isso é relevante para outras pessoas também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até breve. Tchau, tchau.